E nesse espaço, o Salésio D'Agostino. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Como é que foi de carnaval? Tu é folião ou não? Não sou folião. Eu gosto, também nem gosto mais de assistir. Eventualmente, se dá uma passagem para ver como é que tá as escolas, mas não sou. Já passou a época. E aqui tem um nosso câmera aqui, o Daniel. Daniel é aficionado do carnaval, né? E ele é da Mangueira. Ele viu a Mangueira passar e tá ali, a Mangueira foi, afinal de contas, a campeã, né, Daniel? O Daniel que está aqui, né, que adora a Mangueira. Então, parabéns ao Daniel e aqueles que também gostam de carnaval e que apreciam a Mangueira. Mas, o Salésio, o ano está começando agora ou já começou o ano em janeiro? Bem, o ano já começou, né? Só porque as pessoas é que começam a assumir as suas responsabilidades a partir de agora. Mas... Algumas, todas assumem, né? Estamos hoje, dia 10 de março, vê que já 2 meses e 10 dias, mas eu acho que estão indo. Observe que o Salésio falou dia 10 de março, porque dia 10 é este domingo, né? E que é o programa inédito que nós temos. Depois ele tem reprises durante a semana, que é para todas as possibilidades de telespectadores verem o programa, que é uma das coisas boas da TV a cabo, não é colocar o programa uma vez só, num só horário, e muitas vezes que muitas pessoas não conseguem ver. Mas ela passa de manhã, à tarde, à noite, em vários dias da semana, exatamente para possibilitar essa alternativa que as pessoas possam ver o programa. Salésio, eu tenho falado aqui que esse espaço conversando sobre contabilidade, aliás, a contabilidade, ela tem um espaço na vida de cada um de nós, de todos nós, porque ela é importante para todos nós, né? Ela é importante em todos os aspectos da nossa vida. Então, a tua participação aqui suscitou uma pergunta de um telespectador que ele passou para o meu e-mail, que foi o seguinte: no programa passado, o Salésio afirmou que os débitos são classificados como ativo ou despesas e os créditos como passivo ou receitas. E aí ele questiona: onde classifico os custos, já que essas contas são contas devedoras, quando sei que estou diante de um custo? Interessante, né? Interessante, sim. Muito bem. Demonstrativo financeiro, demonstrativo econômico. Demonstrativo financeiro, ativo, passivo. Demonstrativo econômico, despesas e receitas. O débito é ativo ou despesas, crédito, passivo ou receita. Não existe outra classificação. As ciências contábeis, ela foi tão generosa com os contadores e para não gerar confusão, ela criou um termo custo. O que é o custo? É onde se aloca, é um centro de gasto para desenvolver a atividade. Então, veja, se você quer criar uma pessoa jurídica para vender sapato, então você tem um centro de gasto da atividade, que é vender sapato. Muito bem. Tudo que você gasta para desenvolver aquela atividade e para que o profissional não se confunde, as ciências contábeis dizem, esses elementos chamam-se de custo. Veja só. Energia elétrica. Essa energia elétrica que nós estamos usando para gravar este programa, serve para desenvolver a nossa atividade? Quer gravar o programa? Tu vai dizer sim. Claro. Então, este gasto é um custo, porque é necessário para a nossa atividade. E se é um custo, eu desenvolvo atividade, significa dizer que eu vou vender essa atividade. Logo, eu estou transformando este gasto em dinheiro. Então, tudo aquilo que eu gasto para desenvolver a minha atividade é um custo. E, por consequência, é um ativo. E, por consequência, tem liquidez. E, por consequência, eu vou vender e é um ativo. Então, os custos faz parte do ativo porque eu gasto para desenvolver a minha atividade. Então, vejam só.
Quando eu quero saber se algum gasto é custo ou despesa, eu pergunto: este gasto é necessário para que eu desenvolva a minha atividade? Se você disser sim, é custo. Se você disser não, é despesa. Olha só. Perfeito. Mão de obra. Quando é que a mão de obra é um custo? Quando eu preciso daquela mão de obra para desenvolver a minha atividade. Atividade, quando eu digo criar, produzir o bem e o serviço. Que é a razão da empresa. Da existência da empresa. Então, são esses os elementos. Então, as ciências contábeis usam o termo custo para que o profissional entenda a diferença entre custo e despesa. Custo, tudo que eu gasto para produzir, tudo que eu gasto para adquirir o bem. Por consequência, esses gastos são integrados ao valor do bem para efeito de apurar o resultado da negociação, da venda. Olha só, você compra uma geladeira. Muito bem. Para adquirir aquela geladeira, o vendedor lhe cobra o frete. A pergunta é: frete é custo, é despesa ou despesa? É ativo ou é despesa? Aparentemente, o frete você não pode vender, não tem liquidez. Então, você classificaria onde? Despesa, porque eu gastei com o frete, mas eu não consigo vender aquele frete. Seria uma despesa. Só que, como você precisou pagar um frete para adquirir a geladeira, este gasto se incorpora ao valor do bem. Por consequência, ele faz parte integrante do valor do bem. Se a geladeira foi pago 1.000 e o frete 100, o custo da geladeira é 1.100, não é só 1.000. Ok? Então é isso. Então toda pessoa jurídica tem um centro de gasto que se chama custo. Esse centro de gasto é o quanto que você dispõe, quanto você realiza para desenvolver a sua atividade. Toda pessoa jurídica desenvolve uma atividade. Toda pessoa jurídica tem um centro de custo. E os custos, enquanto não forem realizados, vendidos, é ativo porque existe a expectativa da venda. Então, eu tenho o custo de aquisição, eu tenho o custo da produção, seja a produção de bens, seja a produção de serviços. Então, eu tenho o centro de custo de produção. Quando eu vender o bem, eu passo a ter o custo da mercadoria que eu vendi, eu passo a ter o custo do produto que eu vendi, eu passo a ter o custo do serviço que eu vendi. E a diferença entre o valor que eu adquiri pela venda daquele bem com o custo que eu realizei para fazer aquele bem, a diferença é o meu lucro bruto. Que beleza. Acho que muito bem esclarecido, né? Esse é o nosso objetivo. Eu acho que o que você tem que entender é o seguinte: tudo que eu necessito para produzir alguma coisa é custo. E aí eu tenho que alocá-lo naquele centro aonde vai formar o preço do meu bem. Que beleza. Muito bem. Eu acho que realmente está muito... Eu como economista... Aliás, eu fiz o técnico de contabilidade antes de entrar para a faculdade de economia. E realmente, claro, a contabilidade evoluiu muito. Eu estou te falando da década de 70, né? Evoluiu muito, mas ela quem começa a estudar contabilidade, a ver os meandros e tal, ela é ótimo, maravilhoso. Tu começa a descobrir coisas, né, que aplicam na vida diária. Sim. É uma coisa fantástica, mano. O que nos preocupa e o que nos chama a atenção é que o Brasil não valoriza a contabilidade. Tanto é que o Brasil não tem contabilidade. Nós temos autarquias, né? Temos órgãos públicos que não sabem o seu resultado. Entende? Eles não valorizam. Não se sabe se isso é proposital ou é pura ignorância. Mas se existe uma profissão e esta profissão foi criada para proteger a riqueza nacional, para gerar informações, para informar a sociedade, nós temos que valorizar essa profissão, porque ela traz todos os elementos necessários para que nós sejamos um país sério, um país honesto, um país sem corrupção e sem desvios. É a contabilidade autora disso. Primeiramente desenvolvido, né? Porque isso aí é a partir daí que se desenvolve realmente uma grande nação. Eu diria que esse tipo de coisa, a falta dessa seriedade, é que engorda muito mais o chamado custo Brasil.
né? Para as empresas. O que é custo? Gasto necessário para a manutenção do Brasil. Que não precisávamos ter, que podíamos emagrecer essas coisas, né, dessa área, para que esses recursos pudessem ser melhor aproveitados lá na ponta. Exatamente. Tá Então, isso, para que deixa bem claro, custo é o quanto eu gasto para produzir um bem, quanto eu gasto para produzir um serviço e quanto eu gasto para adquirir uma mercadoria. Esses gastos todos são incorporados ao valor do bem para depois serem transformados em dinheiro, serem vendidos. É por isso que o custo faz parte do ativo enquanto ele não for realizado. No momento em que ele for vendido, for realizado, ele deixa de ser ativo e passa a ser despesa. Salésio D'Agostinho, muito obrigado por hoje. Aprendi muito também, né? Adoro contabilidade, adoro economia, essas coisas que realmente, como tu bem diz, né? Tu sempre diz isso aí. Nunca esqueço que desde... acho que na década de 80 que nós começamos a falar em rádio, televisão, Rádio Bandeirantes e tal, e realmente se tivesse nos ouvido, a ti principalmente, que é o principal, né, não teríamos tanta baderna, tanto roubo, né? Como é que se rouba bilhões na Petrobras e não se apura isso? E o pior não é só na Petrobras. Sim, em tudo que é lugar, né? Nas autarquias. Órgão de fiscalização profissional, aquelas concorrências, aqueles pregões... Entende enfim, Tribunal de Contas. Meus amigos do Tribunal de Faz de Contas. Né? Meus amigos do Ministério Público Federal, dê uma atenção. Eles estão desviando muito dinheiro. Nós temos que dar uma atenção especial. Por mais rico que esse país seja. Eu sempre digo assim, o Brasil é um país rico, né, maravilhoso, tem tudo aqui que se poderia imaginar. Riqueza não falta. O problema é o seguinte, que se roubou tanto, que acabou fazendo falta, né? Até porque nós não exploramos devidamente a nossa riqueza. E o roubo contribui para faltar dinheiro para a saúde, para a educação. Quer dizer, esse país é assim por quê? Porque nós não temos seriedade no trato da coisa pública. Exato. É aquela revolução que precisa ética e moral. Quando o presidente Bolsonaro, nessa semana, colocou na mídia, que deu tanta confusão, aquilo ali que, no fundo, também é carnaval, aquilo ali, quer dizer, aquelas imoralidades, ele fez aquilo que ele, na campanha, prometeu, moralizar um pouco esse país. Na verdade, o que ele quis expressar, e eu concordo com ele, né, é que o carnaval não pode ser aquilo. O carnaval é uma festa de alegria, de desprendimento, de cultivar aquelas coisas que são tradicionais, mas não precisa apelar. E o carnaval está sendo isso. Ou você acha que não? Dê uma chegadinha nos bailes de carnaval para ver o que acontece. Não precisa nem... Na minha rua ali, acontece de tudo na época de carnaval. Né? As maiores tragédias da vida brasileira acontecem no carnaval, o maior número de divórcios, o maior número de separações, de destruição de famílias, de valores, né? Isso acontece no carnaval. Não precisava acontecer, então por isso que o presidente tem razão quando ele alerta, que ele foi um sinal de alerta. Está acontecendo isso no carnaval, nós não podemos permitir que aconteça, né, Salésio? É verdade, concordo. Uma festa tão bonita, eu gosto também de ver o carnaval sentir. Agora, que foi deturpado, que foi depravado, o carnaval é uma festa de depravação. Claro que serve a uma ideologia política que esteve no poder aí, porque eles são, a mente deles é essa aí, né? E esperamos que o Ministério Público... e as autoridades abram um processo criminal contra aqueles autores que fizeram aquela baderna lá no carnaval, aquela imoralidade. Isso sim, nós precisamos botar aquelas pessoas na cadeia, eles têm que assumir responsabilidade pelo que estão fazendo. E aí que vale o alerta que fez o presidente. Então não adianta vir criticar o presidente, ele pode ter feito, pode não ter feito, dizer, tem outras coisas para fazer. Também tem, mas isso também é dever do presidente fazer, pelo menos alertar. E a outra coisa também, né? As redes sociais é uma novidade. O presidente Bolsonaro, porque é um cara ajustado às redes sociais hoje, que é a novidade de comunicação. Ele se comunica, né, com a sociedade através das redes sociais. Salésio, obrigado pela tua presença. Então, até na semana que vem, novo Conversando sobre Contabilidade. É isso aí, estamos presentes. Esse espaço maravilhoso aqui do Conversando sobre Contabilidade.